Bem, agora nós vamos para a parte de exercícios comentados. Eu acho que essa aqui é a parte mais bacana que o pessoal tem acesso, né? Que eu já dei uma conferida aqui no meu canal e o pessoal gosta muito dessa parte de exercício comentado para tirar as dúvidas, né? E aí assim a gente vai ter mais uma bateria de exercícios comentados e posteriormente vai vir só questões da OCP, ok? Então aí vem o primeiro aí, ó, 2014. Qual sinal deve ser colocado antes de qualquer comando para que o software Microsoft Excel reconheça uma função? Essa aqui acho que é muito óbvio, né? Tá muito na cara aí qual é a resposta. Então a gente tem aí o sinal de igualdade, certo? Que é letra A, a resposta correta. Esse aqui eu acho que não tem nenhuma dúvida, certo? Ponto de exclamação, a gente já sabe que é para poder referenciar uma célula. Nós vamos ver nas próximas aulas após os exercícios comentados. O cifrão nós vamos também ver que ele referencia uma célula absoluta ou uma célula mista. Dois sinais de mais é só para confundir, e o asterisco entre parênteses ele seria também só para confundir, ok? Então sinal de igual. E lembrando que, aproveitando que a gente está explicando isso aqui, nós temos também um sinalzinho de o arroba, tá? Então, para quem tem dúvida, toda vez que for utilizado em função, por exemplo, eu tenho aqui, ó, igual soma daqui para cá, você sabe que ele me dá a soma. Só que eu posso usar também o sinal de arroba, soma, e faço um intervalo, ó, ele também me dá o valor, tá? Lembrando que o arroba só funciona em função, não funciona em fórmula. Se eu tentar colocar arroba A1, por exemplo, mais A2, ele não vai funcionar, ele diz que a função não é válida, ok? Só para tirar essa dúvida aí. Então vamos lá na continuação. Tá aí, outra questão, ó. Observe o trecho de uma planilha mostrada abaixo. Aí qual é a principal dica que eu dou em relação a Excel? Porque assim, toda vez que a gente coloca uma planilha, uma tabela, você também tem que fazer uma análise dela. Então aqui a gente pode analisar que eu tenho uma tabela de produtos, né, onde ele contém o preço de ou seja, o preço unitário, a quantidade, um desconto e um total, né, referente ao valor comprado. Tá? Então qual é a pergunta? A fórmula digitada na célula E3 ele quer saber qual é a fórmula que é acrescentada na célula E3 aqui, ó, onde tem o 5 aqui. Então se ele me deu 5, tá? E ele me retornou, ele disse que o preço unitário é 3 e a quantidade é 2, se eu for multiplicar preço unitário vezes a quantidade apenas, ele vai me dar 6, né? Só que tem o desconto, o valor de desconto. Então vai ser o que? Preço unitário vezes a quantidade menos o desconto, certo? Então aqui, ó, preço unitário vezes a quantidade menos o desconto, certo? Então a resposta correta é a letra B. Letra B. Ok? Próxima. Ó, ao fazer uma típica tarefa conforme conhecimento exigido no item 4, um funcionário colocou os seguintes valores nas células. Então tá aí, ó, os valores, certo, da tabela. E a pergunta é a seguinte, ó. A fórmula colocada em D1 foi arrastada pela alça de preenchimento para a célula D2, ou seja, ele veio de cima para baixo, tá? Após o cálculo feito pelo Excel, o resultado numérico observado nas células D1 e D2 foi respectivamente. Então o que acontece aqui? O Excel ele tem essas questões de mudança de células, certo? Então aqui, ó, se a gente for fazer uma análise, né, 18, 32, 45, ó, a gente pode fazer isso aqui agora, ó, aumentando, certo?
18, 32, 45, certo? Só para a gente fazer uma simulação, ok? 18, 32, 45 e 23, 19, 7. 23, 19 e 7. E ele disse o seguinte, que a fórmula é A1 vezes B1 mais C1. A1 vezes C1, B1 mais C1. É isso? Então, o valor aqui, o que deve se resolver primeiro? Primeiro é a multiplicação. Então, A1 vezes B1. Certo? O resultado que der, ele vai ser somado com C1. Então, de certo é que ele tem 621, ou seja, seria a letra C ou a letra D, dependendo do outro resultado. Só que ele pede para arrastar de D1 até D2. Aí o que acontece? Aqui que vem um problema do pessoal do concurso. Ele vai arrastar minha célula. Se minha célula é A1, B1 e C1, eu estou na linha número 1, então eu vou passar, por exemplo, da linha número 1 para a linha número 2, né? Que eu vou fazer o preenchimento pela alça aqui, ó. Nesse canto aqui, eu vou puxar daqui para baixo, ó. Certo? Então o que acontece? Quando eu puxar isso aqui daqui para baixo, ele vai me dar o resultado de 444, por quê? As células vão alternar, porque esse aqui é uma referência relativa. Então, como ele está passando de uma linha para outra, não quer dizer que eu estou da linha 1 para a número 2, que o número aqui passou para 2, não. Tá? Então aqui é porque é o seguinte, se eu tenho aqui, ó, A1, B1 e C1, colunas, ó, colunas, que eu dou a dica para os meus alunos, quantas colunas eu pulei? 0. E quantas linhas eu pulei? Uma. Certo? Em relação a linhas eu pulei 1. Então aqui, se eu for fazer o cálculo, eu vou fazer o seguinte, se a letra é a marcação da coluna, eu não altero nada, permanece A, B, C. E linhas, eu vou ter que somar mais uma, né? Então vai ficar A2, B2 e C2, porque eu vou passar de uma linha para outra. Por isso deu 444. Tá? Então essa é a resposta correta, a letra C. A próxima. Produto Excel do pacote Office do Microsoft é destinado a... Bom, aí nós já estamos vendo aí desde o começo que ele é uma elaboração de planilha de cálculo. Certo? Ali que diz assim, a exibição de arquivos de filmes em formato MPEG e MP4 são aqueles dispositivos de vídeo, né? Editoração de texto, a gente pode citar aí o Word, o Writer, né? E a exibição de músicas, ele também pode ser o mesmo programa que ele executa o MPEG e o MP4. Então a resposta correta é a letra B. Próxima. Considere que haja números armazenados nas células A1, A2, A3 e A4 de uma planilha Excel, versão em português. Para armazenar a soma desses valores na célula A5, pode-se escrever nessa célula a expressão igual soma A1, 2 pontos A4, lembrando daquelas nossas atividades que nós fizemos com a função soma. O que a gente viu? Que quando eu coloco um intervalo, ele pega os 2 pontos. Quando é somente o A1 e o A4, ele pega ponto e vírgula, né? Então a alternativa está correta. A próxima. O Microsoft Excel, a função pode avaliar uma condição de retornar um valor, se a condição for verdadeira, ou retornar outro valor se a condição for falsa. Ele está perguntando se pode acontecer isso. Pode, que a gente viu que a última função que nós utilizamos na última aula foi a função se. Mais uma alternativa aí, ó. Quanto ao uso de operadores em fórmulas do Microsoft Excel, assinale a opção correta. Então a gente teria que associar, né, qual era das expressões a correta. Então vamos lá. Esse sinalzinho aqui da letra A, ele é sinal de diferente. Então a associação dele está errada, está dizendo que é exponenciação. Esse outro sinalzinho aqui é de inciso, né? Então também está incorreta, porque ele está dizendo que é porcentagem. Essa hashtag dá um valor se tiver algum erro ou que não tem espaço suficiente, né? Então não é de concatenação. Letra D está dizendo que o cifrão, que é a referência, é tipo de valorização. Também está errado, né?
O correto é letra E. O e-comercial ele faz com que a conexão de duas sequências de texto, né? Nós vimos nas aulas anteriores, na primeira aula, que o e-comercial ele faz a junção. Então, por exemplo, eu vou juntar aquelas duas células ali que está dizendo colunas e linhas. Então, se eu colocar igual F1 e-comercial G1, a resposta vai dar colunas e linhas, porque ele juntou os textos. Ok? Então, com isso a gente encerra mais um vídeo aí de exercícios comentados. E aí eu botei essa frasezinha aí no final, ó, 3 regras da vida. Primeiro, se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Segundo, se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. E 3, se não der um passo à frente, nunca sairá do lugar. Então aí a gente encerra essa videoaula aí de exercícios comentados. Espero que vocês tenham gostado, e a gente vai partir para o próximo exercício comentado aí na próxima aula. Valeu!